Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. A você que está aqui, conosco nesta tarde. Você que está nos acompanhando também da sua casa. É um momento de bastante alegria quando nós podemos estar na presença do nosso Deus, louvando, glorificando, buscando a presença dEle em oração, principalmente numa tarde onde nós dedicamos esses momentos a buscarmos a presença do Senhor. É um momento especial, a tarde da bênção, onde nós buscamos, a manifestação da graça, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Momento também de cura, momento de libertação, momento que Deus fala aos nossos corações. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, Uma facilidade, talvez pelo fato da profissão que eu exerço, a gente a todo instante está lidando com pessoas, está ouvindo pessoas e pessoas aí de diversos níveis, e a gente acaba ouvindo muito e conversando muito. A semana passada eu tive uma experiência, eu fui em Bauru, lá no Bauru Shopping, pagar uma conta, e acabei encontrando com uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos atrás. E assim, tivemos assim, a oportunidade de estarmos conversando, e uma das coisas interessantes que, durante toda a conversa, eu conheci a pessoa era uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, e de repente a pessoa, na conversa, se mostrou uma pessoa muito amargurada, Eu fiquei imaginando, como é que pode uma pessoa se transformar dessa forma? E aí, pensando, refletindo, tentando entender as situações, as transformações que as pessoas vão vivendo. E eu me deparei, com Davi, que também foi um homem que teve problemas seríssimos, e talvez o maior problema que Davi enfrentou foi o problema com o seu passado. Não era o problema com o seu presente, mas era o problema com o seu passado. A gente vai ver muitos salmos ali, onde ele vai estar amargurado, ele vai estar triste, ele vai estar depressivo, porque o passado dele, sempre vinha à tona. E isso machucava muito o coração dele, e através dos salmos ele demonstrava isso. Então, assim, uma breve meditação, como nós podemos lidar com o nosso passado. E o texto que eu escolhi, do próprio rei Davi, é o Salmo 30. Apenas um versículo. 30, versículo de número 1. Salmo 30, o verso de número 1. O texto diz: Exaltar-te-ei, ó Eterno, porque tu me reergueste e não deste gostos aos meus inimigos contra mim. Eterno, Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Eterno, fizeste subir a minha alma da sepultura e a minha vida renovaste, ao invés de me fazeres descer ao abismo. 3 afirmações que ele faz aqui. Porque tu me reergueste, tu me curaste e a minha vida renovaste. São 3 afirmações que ele faz nesse salmo. Quando ele fala dos inimigos, esse inimigo que ele está falando aqui não é o inimigo de carne e osso, não são pessoas. Porque no segundo versículo ele vai dizer: tu me curaste. Então esse inimigo é alguém que está dentro dele. É alguém que está, atacando a sua vida interiormente. Porque ele não necessitava de um livramento, mas ele necessitava de uma cura. E ele faz essa afirmação: porque tu me curaste, a minha vida renovaste. É como se ele retornasse da sepultura, ao invés de me fazeres descer ao abismo. É como se ele trouxesse novamente a vida, trouxesse novamente a superfície, trouxesse novamente
para fora dessa morte que ele estava vivendo. Então, muitas pessoas, elas carregam marcas do seu passado. Muitas vezes o passado ele é de violência psicológica, né? Às vezes de agressão emocional, às vezes de rejeição, às vezes de depreciação, né? Pessoas são depreciadas por outros, discriminação, humilhação, desrespeito, né? E são agressões que as pessoas vão acontecendo na vida dela, né? No decorrer da sua existência. E isso vai deixando marcas emocionais, né? Marcas psicológicas, cicatrizes, quando muitas vezes feridas que não fecham. Durante toda a vida, esses fatos, né, que aconteceram, que foram vivenciados num passado, eles vão fazer parte da consciência da pessoa. E é tão interessante que a experiência que eu tive foi exatamente isso, né? Às vezes tentava mudar de assunto, mas não demorava muito, voltava para o mesmo assunto de novo. Era tão forte essas marcas na vida da pessoa, que a pessoa não conseguia se livrar disso. Estava presente, fazia parte, né? Esse sofrimento passou a fazer parte da vida das pessoas. Esses acontecimentos, essas lembranças, esses sentimentos ficaram registrados na consciência, ficaram registrados na memória, estão presentes, faz parte da vida, principalmente aqueles que fizeram a pessoa sofrer e que fazem ainda as pessoas sofrerem. Conflitos, né? Traumas que às vezes estão tão distantes, aconteceram há tanto tempo, mas que muitas vezes elas voltam e fazem novamente as pessoas sofrerem. Elas voltam à tona e elas incomodam e elas acabam torturando a pessoa ainda nos dias de hoje, e às vezes acontecimentos que foram de tanto tempo, né? Cicatrizes de anos, muitas vezes que não davam mais a importância, parecia que não incomodava, mas estão sempre ali, voltando. E toda vez que volta, todas as vezes que são relembrados, né? Elas causam mágoas, elas causam frustrações, elas causam infelicidades. Aí a gente vai buscar e olhar isso para a gente, que também às vezes acontece com a gente. Porque todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. Todos nós carregamos marcas do nosso passado. Todos nós temos uma história. Temos uma história de vida. Isso a gente não pode negar. Ela está presente nas nossas vidas. Esse passado está presente. E às vezes esse passado ele também nos incomoda. Ele também traz à tona sentimentos, mágoas, ressentimentos. Algo que nós vivenciamos, né? E que quando alguém cita alguma coisa, cita o nome de uma pessoa, ou nós vemos alguma coisa, nós nos relembramos e acabamos sofrendo tudo de novo, porque é algo que estava lá no nosso passado. Mas a pergunta é, como a palavra de Deus nos ensina a lidar com o nosso passado? Será que a palavra de Deus, ela tem algo a nos dizer, ela tem algo a nos ensinar de como nós tratamos das coisas que ficaram no nosso passado, mas que às vezes vêm à tona novamente? É possível, mesmo quando nós temos um passado triste, doloroso, viver no presente para a honra e glória do Senhor? É possível, com tantas marcas, vivermos hoje na plenitude da alegria de vivermos para a honra e glória do Senhor, sem com que essas marcas possam influenciar
as nossas vidas? É possível se alegrar mesmo, né, que ao olharmos para o nosso passado, vamos encontrar mazelas, sofrimentos, dores, que foram provocadas em nós. Mas também, quando olhamos para o nosso passado, quando olhamos para os sofrimentos, para as mazelas, para as dores, para os ressentimentos que nos provocaram, muitas vezes os provocadores fomos nós também. A gente já parou para pensar que nós já provocamos dores e ressentimentos na vida de outras pessoas também? Muitas vezes nós nos achamos que somos vítimas, mas muitas vezes nós não somos as vítimas, nós somos os causadores. Nós causamos isso também na vida das pessoas. Às vezes nós sempre achamos que nós vamos ser os inocentes, mas nós nunca paramos para pensar que também nós podemos ser os culpados. Uma palavra que nós falamos, uma atitude que nós tomamos, que nós magoamos, que nós machucamos, né? A vida das pessoas. E a palavra de Deus, ela traz isso para nós, para a nossa realidade, né? Ela traz isso para os nossos dias de hoje. A palavra de Deus, ela sempre tem uma resposta para o meu coração. A palavra de Deus sempre tem uma resposta para o seu coração. Um coração ferido, um coração machucado. O Salmo 19, 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele cura a alma. É a palavra de Deus que restaura a nossa alma. A cura da nossa alma é através da palavra de Deus, que ela é perfeita. E ela então restaura a alma. Aí quando nós olhamos para a situação, falamos de passado, as pessoas elas lidam basicamente de duas formas com o seu passado. Há dois ensinamentos que estão presentes hoje na nossa sociedade e muitas vezes dentro da própria igreja. E dois ensinamentos que a gente pode dizer que são extremos, né? São radicais. Um está de um lado, o outro está do outro. É difícil encontrar o meio termo. O primeiro ensinamento, que a gente vê muito, e às vezes vê até dentro da igreja isso, e isso é um fato que a gente vai ver que muitas pessoas são cristãs, mas ainda carregam muitas marcas do seu passado, né? Porque o primeiro ensinamento, ele diz o seguinte: o seu passado não tem influência em nada na sua vida de hoje. O seu passado não influencia nada a sua vida hoje. E às vezes, né, até torcem a palavra de Deus, citando aquele versículo: eis que se fez, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente precisa tomar cuidado com alguns ensinamentos nesse sentido. Porque nós vivemos situações, né? Eu fico bem à vontade, o reverendo está aí, ele trabalha muito com aconselhamento, faz parte da ação pastoral, e vai trabalhar muito com essas questões, com essas pessoas que são cristãs, que estão na igreja, mas que ainda têm problemas do seu passado, que precisam ser resolvidos. E às vezes quando a gente diz isso, olha, o seu passado não importa mais, não é uma grande verdade. Porque tem coisas que ficaram que precisam ser resolvidas. Elas não podem ser engavetadas, elas não podem ser jogadas debaixo do tapete. Elas precisam ser tratadas, elas precisam ser curadas, elas precisam ser restauradas na vida das pessoas. O segundo ensinamento é outro extremo. Ensinam que o passado determina efetivamente quem nós somos hoje. O passado determina o nosso presente. O que você é hoje é fruto do seu passado. Não adianta você mudar. A pessoa que você se tornou hoje é a pessoa
influenciada pelo passado, construído pelo seu passado, construído pelas coisas boas, construído pelas coisas ruins, e isso jamais você vai conseguir eliminar. Você é fruto do seu passado. Você é hoje aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou no seu passado. Mas tanto o primeiro, que nega o passado, e o outro, que supervaloriza o passado, ele tira a esperança do coração. Por que ele tira a esperança do coração? Porque parece que você não pode mudar a situação. Deus não pode mudar. Deus, ele não vai apagar o seu passado. Não tem como apagar. Aconteceu, mas ele pode curar as consequências, os traumas, os ressentimentos, as dores, as feridas, as cicatrizes. Ele pode curar. E quando você diz, não, você é produto, também você tira essa possibilidade de Deus agir e curar, restaurar a vida das pessoas. O primeiro anula a possibilidade do tratamento de Deus das nossas feridas e das nossas cicatrizes. O segundo faz com que nós, uma vez que o passado não pode mudar, a gente fica presos, ali algemados, escravizados pelas nossas feridas e pelas nossas cicatrizes do passado. Mas quando nós olhamos para o nosso passado, principalmente as nossas feridas, as nossas enfermidades emocionais, a gente pode se posicionar, pelo menos de duas formas. Primeiro, você pode olhar para o passado e ver que foi inocente em todos os acontecimentos traumáticos da sua vida. Na verdade, você foi vítima de abuso, vítima de traição e tantas outras coisas. E você foi a vítima, Mas também você pode olhar para o seu passado e ver que você foi o culpado de ter causado muita dor, muito sofrimento, muita mágoa em outras pessoas também. E como nós respondemos a isso tudo? Se fomos inocentes, fomos vítimas desses acontecimentos que causaram em nós amarguras e ressentimentos que nos acompanham todos os dias da nossa vida, nós precisamos, primeiro, liberar perdão. Aí sim aquele versículo entra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente precisa liberar o perdão. Porque senão a gente vai sempre viver com esses ressentimentos, com esses sentimentos, E isso vai machucar muito as nossas vidas. Então nós podemos liberar o perdão. Não ficarmos presos, Porque a gente vai no decorrer das nossas vidas, nós nos vinculamos com as pessoas. E os vínculos podem ser vínculos bons ou vínculos ruins. Quando você odeia uma pessoa, você está vinculado àquela pessoa. Porque todas as vezes que você vê aquela pessoa, todas as vezes que alguém mencionar aquela pessoa, todas as vezes que você ouvir o nome daquela pessoa, você vai se lembrar daquilo que aquela pessoa fez para você. Porque você está vinculado a ela. Assim como você tem vínculos bons, Pessoas que você gosta, pessoas que você admira, pessoas que você ama. Todas as vezes que você ouvir o nome da pessoa, alguém mencionar a pessoa, ou você ver a pessoa, isso vai te trazer sentimentos bons para a sua vida. Então, nessa tarde, se você tem algo que te machuca, algo do passado, a cura, a restauração passa por perdão. Liberar o perdão. Sabe por quê? O perdão vai fazer bem a você. A você. Porque você não vai estar mais vinculado a essas situações de dores e de ressentimentos. Você vai estar livre, curado,
na sua vida, na sua alma. E se você foi o culpado, se você fez outra pessoa sofrer, se você fez outra pessoa se decepcionar com você, você pode procurar a pessoa e pedir o perdão. Mesmo que seja coisas antigas, mas que estão presentes, que são fantasmas que te assombram. Você pode pedir o perdão. Você pode tentar reconstruir, restaurar, recosturar relacionamentos que foram quebrados, que há tanto tempo ficou dessa forma. Não significa que a pessoa possa te perdoar, porque isso é uma questão dela, pessoal. Mas você se arrependeu daquilo que você provocou na vida das outras pessoas. Como Deus age nos nossos sofrimentos, no nosso passado? Aí nós retornamos ao texto de Davi, lá em cima, quando ele diz: porque tu me reergueste. Ele estava lembrando de tudo aquilo que ele provocou. E pelo menos 2 salmos refletem exatamente esse momento de amargura dele. São salmos que nós usamos hoje na liturgia, no momento de confissão de pecados, no momento de contrição. Salmo 32, Salmo 51. Quando ele fala do seu pecado. Quando ele fala que a sua mão de dia e de noite pesava sobre mim. Principalmente o pecado, de mandar o seu amigo para a morte para ficar com a mulher dele. Então ele tinha, mas ele diz: tu me reergueste. Tu me tirastes lá da cova desses sentimentos e me reergueste novamente. A ti eu clamei, a ti eu orei, a ti eu te busquei. E quando eu te busquei, o Senhor me curaste. O Senhor curou a minha vida. O Senhor restaurou a minha vida. A minha vida renovaste. Depois dessa experiência, de ter trabalhado todo o seu passado. E no caso aqui, Davi não era inocente. Davi não era da turma dos inocentes. Davi era da turma dos culpados. Ele que tinha provocado muita dor e muito sofrimento. Mas mesmo assim, esse passado da mão de Deus que pesava sobre mim de noite e de dia, ele conseguia essa restauração no seu coração e na sua vida. E Deus o havia restaurado completamente. Sendo você inocente ou culpado com relação ao seu passado, a graça de Deus, a misericórdia de Deus para a sua vida. A graça de Deus e a misericórdia de Deus para a sua vida. E aí nós estamos concluindo com essa pergunta: como você tem lidado com o seu passado? Talvez você tenha sido abusado, traído, acusado injustamente, vítima de violência doméstica, tanto física como emocional. Você tenha sido enganado ou enganada, Deus, Ele não quer que você esqueça do seu passado. Ele quer que você entenda que mesmo no seu passado, mesmo nos momentos doloridos, Ele estava lá com você. Ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve presente na sua vida. E sempre estará em todos os momentos da nossa vida. Mas talvez você tenha sido o abusador, o traidor, o acusador, o violentador, o enganador. Aí Deus quer que você confesse todos os sofrimentos que você causou, se arrependa, peça perdão e você restaure relacionamentos. Como você tem tratado o seu passado? Como nós temos lidado com o nosso passado? Como nós temos lidado com o nosso passado?
E nessa tarde de cura, de libertação, se você tem vivido isso, se você tem experimentado isso, se você ainda está preso ao seu passado, hoje é dia de restauração, hoje é dia de libertação, hoje é dia de quebrar os grilhões que nos prendem a esses sentimentos. Que Deus assim possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos estar orando? Pai, nós louvamos o Teu nome pela misericórdia, pela bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós da Tua graça e que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Pai. Para que o Senhor venha curar, Senhor, as nossas cicatrizes, que o Senhor venha curar, Senhor, todo ressentimento, toda mágoa, tudo aquilo, Senhor, que feriu o nosso coração, ó Pai. E, ó Deus, se fomos nós os causadores disso na vida de outras pessoas, ó Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, jamais, ó Pai, repetirmos o mesmo erro, ó Pai. Ó Deus, ferindo, magoando a vida das pessoas, ó Pai. Muitas vezes com palavras, ó Pai, com atitudes, ó Pai, que tem causado tanta dor e sofrimento na vida de outras pessoas, ó Pai. Por isso, Senhor, venha ao nosso encontro, ó Pai. Nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.